Bom, eu vou começar essa breve exposição sobre filmes educativos e o seu uso em sala de aula, me referindo especificamente à produção de filmes para o ensino de física. Isso não significa que algumas observações que eu fizer poderiam ser aplicadas ao ensino de outras ciências, outras matérias, como química, biologia, etc., etc., né? O que é fundamental que se compreenda em relação à realização de um filme, ou vídeo, e aqui eu falo em vídeo ou em filme de uma forma indiferente. Hoje em dia praticamente não se usa mais película. Quando eu comecei a trabalhar com cinema, se usava somente película. O vídeo foi introduzido muito depois, né? Mas a linguagem não mudou. A linguagem é a mesma. A linguagem do cinema, ela tem que ser aplicada à realização dos filmes, tanto agora, na realização de filmes ou de vídeos, agora, da mesma forma como se usava quando se trabalhava com película. De modo geral, a realização de um filme, qualquer que seja a sua categoria, seja um filme de ficção, seja um filme educativo, um filme publicitário, ou seja, qualquer outro gênero, exige a presença de duas personalidades diferentes. Uma personalidade é a do realizador. É aquele que é o especialista em linguagem do cinema ou de vídeo, né? E que sabe manipular essa linguagem de forma tal a transmitir a mensagem desejada. A segunda personalidade é a do especialista no conteúdo, aquela disciplina, aquele assunto que se deseja transmitir, né? No caso de um filme de ficção, eu me refiro aqui a filmes como Kurosawa, Fellini, Glauber Rocha, etc., essas duas personalidades, na verdade, se superpõem e se combinam numa só personalidade. Quando o realizador faz um filme de autor, ele sabe o que ele quer. Ele é realizador também. Ele não só conhece o assunto, como conhece também a técnica de realização. Mas isso não acontece em outros gêneros cinematográficos. O filme de publicitário tem o publicitário por um lado e tem o realizador do outro, tem o diretor, né? Um filme, um filme educativo, especificamente, também precisa ter o especialista naquela disciplina que se quer transmitir, que se quer comunicar, e precisa o especialista na técnica de usar. Então é fundamental que se leve em consideração que realizar um filme não é simplesmente pegar uma câmera. Hoje em dia, com qualquer R$500 aí você compra uma câmera, ou então até com o próprio celular você faz. Dizem, né, que se faz um filme com o celular, né? Eu não acredito muito. Quer dizer, você pode captar a imagem, mas a elaboração dessa imagem, que é uma coisa feita a posteriori, depois da captação, não é um processo tão simples. Então, exige esse profissional. Eu saliento muito essa necessidade do profissional, porque seja o diretor de fotografia, seja o câmera, seja o editor, seja o diretor de produção, são todas especialidades que devem ser envolvidas na realização. Agora, isso é uma observação geral, né? Por outro lado, eu queria dizer também que algumas das coisas que eu digo aqui poderão ser aplicadas para a realização de filmes que não sejam especificamente de física, e sim de outras matérias. Pode ser o filme educativo, pode ser usado tanto na produção de filmes sobre química, biologia, astronomia, enfim, qualquer disciplina que seja, né? Outra observação importante, que me parece, é o fato de que não se pode delegar ao vídeo toda a responsabilidade de ensinar, né? O vídeo é muito útil numa sala de aula, com certeza absoluta, isso nós sabemos. Mas ele sozinho não ensina. Se não tiver um professor que acompanhe essa
realização, que não acompanhe o uso desse vídeo e que esclareça ao aluno dúvidas que porventura surjam durante a exibição do vídeo, então o vídeo não tem eficácia, não alcança a eficácia desejada. Outra observação interessante, isso eu acho que é mais específico aos filmes de física, é o fato de que nós sabemos, né, que um laboratório didático, onde o aluno possa realizar suas experiências ele mesmo, aplicando, fazendo um pêndulo andar, ou então um corpo cair, ou então uma bateria acender uma luz, qualquer coisa assim. Esse laboratório, muitas vezes, não é acessível a grande número de escolas mais afastadas dos centros urbanos, mais populosos, né? Há escolas que vivem precariamente. Então, vejam só, se o uso da experiência em física, a pequena experiência de laboratório didático, pode funcionar e pode ser usado como instrumento de ensino, muitas vezes esse laboratório não é acessível. O vídeo, nesse caso, poderia perfeitamente substituir o laboratório. Não da mesma forma, claro, porque nada como o aluno poder pegar os seus objetos e trabalhar com eles e sentir tactilmente, não é, o que ele está fazendo. Mas ele funciona como uma espécie de sucedâneo do laboratório. E certamente ele pode ser usado, então, para a melhora do ensino, no caso de física, né? Mas eu acho que isso também pode ser aplicado para ensino de outras matérias, né? Última observação ainda, referindo-me a regras gerais, a aspectos gerais do assunto, eu queria lembrar que no Instituto de Física da USP, isso já há muitos anos atrás, uns bons 30, 40 até anos, até mais do que isso, nós realizamos uma série de filmes para o ensino de física, especificamente sobre o conceito de centro de massa. Depois de realizados esses filmes, nós fizemos uma experiência que era o seguinte: nós pegamos duas turmas de alunos. A uma dessas turmas nós ensinamos o conceito de centro de massa sem o uso de vídeo. E a outra turma nós ensinamos o conceito de centro de massa com a ajuda dos filmes, dos vídeos, né? Depois dessas aulas instrutivas, instrucionais, nós fizemos um teste. Fizemos uma prova, né, onde os alunos teriam que responder questões referentes ao conceito de centro de massa. E depois atribuímos uma nota a essas provas, né? E o nosso resultado é o seguinte: a nota que a turma que assistiu o filme, que assistiu às aulas sem o uso de filme, teve uma nota média de 6. E aquela que recebeu a mesma aula, só que com o uso dos vídeos, recebeu uma média de 8. Então, isso claro que é uma experiência meio grosseira, mas que deixou uma indicação muito clara de que realmente o vídeo em sala de aula funciona e ajuda muito o professor a ensinar, não é? Bom, essas observações são todas em termos de observações gerais. Eu gostaria de entrar um pouquinho também no assunto de realização dos vídeos, né? Em primeiro lugar, sempre falando de física, naturalmente, né? Em primeiro lugar, uma observação que é a seguinte: é necessário lembrar que é importante conquistar a concentração do espectador, seja aluno, seja quem for, sobre um determinado assunto. Então, a cenografia, por exemplo, do local onde se dá a experiência, não pode ser
enriquecido com elementos que nada têm a ver com o assunto tratado. Eu recomendo, na realização de filmes desse tipo, que a imagem seja o mais limpa possível, a fim de que a atenção do espectador fique concentrada exatamente sobre o assunto, né? E o uso do close, por exemplo, é importante em certos casos. Não se pode abusar do close, como não se pode abusar do plano geral. É necessário saber, aí então entra justamente o profissional, particularmente nesse caso o editor, que vai saber intercalar um plano geral com close, obedecendo certas regras de linguagem que aqui não cabe discutir, não é? Outra observação que eu gostaria de fazer em relação ao aspecto geral, né, de um vídeo desse tipo, é que algumas pessoas acham, alguns realizadores, né, acham que a introdução de piadas ou um sujeito humorístico dentro da coisa, dentro da história, ajuda a atrair atenção. Mas isso é uma ilusão também, porque o sujeito acaba ficando distraído, o sujeito faz ao invés de um professor sério que se concentre sobre a disciplina, né, ele vai ver um palhaço fazendo gestos aqui e ali que não interessa, contando piada. Então, o aluno vai prestar atenção na piada e não no assunto que interessa que ele veja, que ele entenda, não é? É claro que algum lancezinho mais leve assim no meio do filme é bom ser introduzido, mas, por exemplo, sei lá, uma bola de bexiga que explode na cara do professor que está dando aula, isso pode acontecer, mas não pode ser uma regra, não pode ser usado um personagem caricato para ensinar uma disciplina mais séria, né? Outra coisa importante na realização de filmes educativos é que hoje nós dispomos de recursos que até bem pouco tempo atrás, talvez uns 10, 15 anos atrás, não se dispunha ainda com a mesma facilidade com que se dispõe hoje, que é a computação gráfica, né? Evidentemente que nós não podemos, por exemplo, se nós quisermos ensinar como é que um planeta gira em torno do Sol, né? Não podemos colocar uma câmera no espaço e esperar que a Terra ou qualquer outro planeta dê um giro completo em torno do Sol. Isso não é possível, né? Então, o uso da computação gráfica, nesse caso, se torna extremamente útil, né? Porque é possível mostrar de forma clara, sintética, né, um determinado fenômeno que foge ao alcance normal do testemunho de uma pessoa, não é? Ninguém pode ficar esperando que a Terra dê a volta de um ano em torno do Sol para assistir um filme, pelo amor de Deus, né? Então, a computação gráfica entra como um grande instrumento auxiliar nesse caso, né? E a mesma coisa acontece com outros aspectos, outros campos da física, como, por exemplo, mecânica quântica, ou mesmo indo um pouco antes da mecânica quântica, apenas na composição de um átomo, por exemplo, né? Mostrando prótons, nêutrons e elétrons que giram em torno, etc., aquela coisa toda que a gente já está cansado de saber, mas que às vezes é interessante mostrar também em computação gráfica, porque também não existem ainda câmeras com lentes suficientemente afinadas para chegar dentro da intimidade da matéria, né? Esses são instrumentos novos, né, que enriquecem a linguagem, com certeza, porque no passado, quando ainda não se dispunha da computação gráfica, poderia-se recorrer, muitas vezes, às técnicas tradicionais do cinema de animação, do desenho animado, né? Eu mesmo fiz já filmes desse tipo, onde eu mostro
com toda clareza o movimento de um planeta em torno do Sol, né? E mostro também o funcionamento das leis de Kepler e outras coisas mais. Eu gostaria ainda de acrescentar nessa minha preleção breve, né, um aspecto muito interessante, né? Todos nós achamos que existem duas físicas, a física teórica e a física experimental. Eu acrescento uma terceira física, é a física cinematográfica. Eu já vou explicar o que é isso. Quando a gente faz uma experiência em laboratório para ser filmada, acontece muitas vezes que a experiência não dá certo, por alguma razão, por alguma interferência, porque tem muita umidade no ar, ou porque a tábua onde tem que correr um certo objeto tem um atrito, enfim, vários acidentes podem ocorrer durante a filmagem. Não custa nada, né? Dentro da... o cinema é essencialmente, o cinema, o vídeo, eles são a arte da ilusão, né? Nós podemos criar, assim como nós criamos na computação gráfica a ilusão de uma coisa que nós sabemos que é real, mas que não temos recurso para mostrar ao vivo num filme, né? Nós mostramos com outros recursos, né? Então, desde que nós sejamos honestos e corretos, desde que nós não contemos mentiras dentro do vídeo, né? Desde que nós descrevamos as leis que regem os movimentos, os fenômenos de modo geral, é perfeitamente admissível o uso de todos os recursos possíveis. Então, eu muitas vezes já em filmes, sabe, um corpo que tem que andar em movimento retilíneo uniforme, não anda porque ele para por causa do atrito, então alguém com um fio vai puxando o objeto para ele andar em movimento retilíneo uniforme, né? É uma ilusão, é uma mentira. Mas o cinema é a arte da mentira, né? A manipulação não é uma arte da mentira, claro. Ninguém quer contar mentiras. Por isso que nós somos o cineasta não deve contar mentiras, não pode, não deve. Se contar mentira, não é mais cineasta, né? Tem que ser honesto, acima de tudo, honestidade. Ele pode dizer uma coisa que não é verdade, mas se ele disser isso com honestidade, ele está dentro do comportamento ético. Para terminar essa exposição, eu queria lembrar que não somente filmes de experiências de física podem ser realizados, né? Dentro desse leque muito amplo de possibilidades que o cinema e o vídeo nos oferecem, existem os documentários, não é só a experiência filmada, né? Eu posso perfeitamente fazer um documentário um pouco mais longo. Esses filmes de experiência geralmente são curtos, né? São 10, 15, nem 10 minutos, 5, 10 minutos no máximo, é a duração de uma experiência. Mas, se eu fizer um documentário, eu posso fazer um documentário, por exemplo, explicando a história da evolução dos sistemas astronômicos, por exemplo. Posso fazer um filme sobre as ideias de Ptolomeu, que defendia o sistema geocêntrico, e comparando, mostrando a revolução da passagem do sistema heliocêntrico para o sistema, aliás, do sistema geocêntrico para o heliocêntrico de Copérnico, por exemplo, né? Mas aí eu tenho que elaborar de uma outra forma esse trabalho. É outro tipo de linguagem que requer também, nunca esquecendo, né, a participação dos profissionais. É muito importante salientar essa necessidade. Eu repito mais uma vez, se o sujeito que se meter a fazer um filme ou um vídeo não for um profissional, não faça, porque vai fazer coisa errada, vai fazer coisa ruim e que vai ser antiprodutivo em relação ao que se pretende, qual é a intenção de ensinar alguma coisa.